Educação em Foco. Hoje, o Walker, advogado, está tendo o privilégio de trazer uma convidada extremamente tecnológica na área do ensino. Essa convidada vai nos dar várias explicações sobre a educação especial inclusiva, sobre o que é o PAE, ela vai explicar essa sigla, sobre o que é o PEI, ela vai explicar o que é essa sigla, o que é uma sala de multimeios, ela vai nos explicar. Ela também é uma diretora, ela não é somente uma pedagoga, eu diria, teórica, ela é uma diretora de um estabelecimento de ensino particular, onde grande parte dos alunos da escola que ela dirige são alunos sob o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ela tem vários cursos de pós-graduação que, quando no momento oportuno, ela vai dizer quais são. E na minha militância em várias escolas, eu acabei escolhendo essa convidada e felizmente ela aceitou o convite, porque ela se destaca como educadora, como conhecedora do Estatuto da Pessoa com Deficiência, como conhecedora do capítulo 5 do artigo 59 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, isto é, a assistência educacional especializada. Ela é extremamente competente, além do que uma linguagem fácil, uma linguagem acessível, e aceitou o convite de estar aqui conosco. É a professora Ana. Vou passar para ela agora, para que ela se apresente para o nosso público conhecer do currículo que ela possui. Ok, professora Ana, falando da sua história, falando da sua, eu diria, graduação acadêmica, por favor. Olá a todos que estão nos ouvindo nesse momento. O meu nome é Ana, eu sou filha amada de Deus, que busco cumprir a sua vontade. Sou filha da Edna, uma mulher incrível, uma senhora muito gentil, educada, filha do Paulo, que sempre valorizou muito a educação, mas está descansando em Deus. Divido, eu compartilho o amor e a fé com o Rômulo, meu marido. Sou mãe do Lucas, um adolescente de 15 anos, e da Malu, uma menina de 8 anos, a caçulinha. Os dois são muito carinhosos, gentis. Há mais de 20 anos, Dr. Walker, trabalho com educação. Hoje estou diretora escolar. No início da minha trajetória, dei aula durante muito tempo em instituições de nível superior, tanto públicas quanto privadas. No ensino público, eu também dei aula em nível de ensino médio. Hoje, sou diretora de uma escola de alunos de 1 aninho até por volta de 15, 16 anos, porque a escola vai do berçário ao 9º ano. E uma curiosidade, essa escola, aos 4 anos eu me pendurava no portão e olhava para dentro dela. O tempo passou, comecei a ministrar aulas nessa instituição de ensino e hoje sou diretora dessa instituição. É uma instituição com alunos brilhantes, com mães exemplares. Tenho um grupo de mães ali e são mães que, muitas delas têm o desafio de filhos que são do grupo de crianças da educação especial e são mulheres exemplares, mulheres para quem eu mando mensagem no WhatsApp e digo orgulho de te conhecer, alegria em te conhecer. Essa é a Ana, essa sou eu. Acho que consegui resumir. É importante, professora Ana, que você diga para a nossa audiência quais são os cursos que você fez em termos de graduação de nível superior, em termos de pós-graduação, obviamente de nível superior, voltados esses cursos, não necessariamente para a área de informática, porque eu sei que você tem uma habilitação na área de informática. Mas o que nos interessa muito agora
as graduações que você tem, as pós-graduações que você tem, envolvendo a prática da educação inclusiva. Se você pudesse dizer, por favor, quais são os cursos que você já fez, e isso habilita você a liderar esse conjunto de mães que você acabou de narrar, que são mulheres sensacionais. E a gente, no decorrer da nossa entrevista, do nosso papo, você vai me narrando mais exemplo dessas mães, né? Mas eu queria ver a titulação que você tem, os cursos. O senhor me pediu para falar sobre a minha titulação, mas talvez não mencionar muito a parte tecnológica, né, de informática, mas ela foi fundamental. Ela abriu o caminho, porque quando eu mencionei que eu dava aula em escola, em universidades, lá eu trabalhava tecnologias assistivas. E a minha formação é licenciatura em computação. Depois fizemos uma especialização em docência do ensino superior. E então começamos a ministrar aulas no nível superior. Lá eu trabalhava muito, pesquisava muito em relação a tecnologias assistivas. Durante um tempo dei aula de Libras no nível superior. E após, dando continuidade, né, à minha formação, estudamos, tanto eu quanto meu marido, administração e supervisão educacional. É o que me habilita a ser diretora. Estudamos muito a respeito de educação especial inclusiva. E aí eu me apaixonei. Dei continuidade estudando ABA, porque é algo que a gente precisa muito para trabalhar com crianças autistas. E então eu descobri que se eu estudasse TCC, que é Terapia Cognitivo-Comportamental, eu poderia trabalhar de maneira melhor com crianças que têm o TEA, TDAH. Então, o meu estudo ele foi caminhando de acordo com o que eu percebia que seria muito valioso para os meus alunos. Tenho também a formação de transtorno específico de aprendizagem, que antes chamávamos de dislexia. Hoje, se eu mencionar dislexia, todos vão saber a respeito do que eu estou falando, a maioria ali no ambiente educacional, mas não usamos mais essa fala, usamos transtorno específico de aprendizagem. Tenho também formação na área de docência do ensino superior, mencionei, são muitas, deixa eu botar no dedinho para ver se eu alcanço todas. Excelente. Docência do ensino superior, administração e supervisão educacional, educação especial inclusiva, ABA, TCC, transtorno específico de aprendizagem. Acho que a gente pode parar por aqui, já está dentro do nosso tema. Excelente, excelente. Com certeza a nossa audiência está percebendo, professora Ana, a expressiva qualificação que você tem e o fato desse primeiro encontro do Walker Advogado tratando desse tema, a primeira pessoa que eu pensei, junto com quem trabalha comigo, que é a doutora Késia, pensamos que seria a professora Ana o ideal, no universo de centenas de educadores que nós trabalhamos. E aí, Ana, vamos para os lados bastante técnicos. Em primeiro lugar, eu queria que você explicasse para o nosso, ouvinte, o que é o PAEE, traduzindo essa sigla PAEE e explicando para o nosso espectador o que é o PAEE. PAEE, muito simples. Pedagogas que nos assistem, PAEE, Plano de Atendimento Educacional Especializado. Nós, educadoras, nós pedagogas, somos especialistas em fazer planejamento. O PAEE é um planejamento. Mas, doutor Walker, o senhor me permite explicar algo aqui? Claro. O PAEE, ele é um planejamento que precisa ser feito pensando no PEI. Mais à frente nós vamos explicar o PEI, claro. Mas o PAEE, ele tem algumas técnicas que precisam ser inseridas ali. Conhecer técnica ABA, conhecer a técnica cognitivo-comportamental, que é a TCC, é muito importante no momento em que estamos construindo o PAEE. O PAEE,
pedagogas, o PAEE precisa estar conosco o tempo todo. Da mesma forma que o diário de classe nos acompanha na sala de aula, da mesma forma que o plano de aula nos acompanha em sala de aula, o PAEE precisa acompanhar o profissional que realiza o atendimento educacional especializado. Mas esse profissional ele não trabalha sozinho. Quem é o responsável por ministrar o conteúdo para aquele aluno? É o professor. A professora é quem vai dar aula. Esse profissional, ele apoia, mas ele precisa ter o PAEE junto com ele para saber quais aptidões aquela criança precisa alcançar, quais ela já alcançou, quais técnicas precisam ser inseridas, quais precisam ter continuidade, quais precisam ser interrompidas. Tudo isso contempla, está ali no PAEE. Vou dar um exemplo prático. Ótimo. Nós temos uma aluna que, durante determinado momento, ela estava tirando o tênis. Ela precisava tirar o tênis para se regular. Mas nós já conseguimos ajustar esse comportamento. E ela não retira mais o tênis. Legal. Uma vez, o pai chegou à escola. Essa aluna começou a tirar o tênis no início do ano. Okay. O pai chegou à escola e viu a filha no pátio correndo sem o tênis. Okay. E ele disse, eu não gostaria que a minha filha estivesse sem o tênis. Mas aquilo era importantíssimo para que ela se regulasse. Então, nós explicamos para ele que estávamos desenvolvendo com ela esse comportamento. Excelente. Hoje, agosto, ela não tira mais o tênis. Fantástico. Fantástico. Muito, muito positivo. Agora, me passa uma informação, e para quem nos assiste, o PAEE fica, eu diria, vinculado à assistência educacional especializada, aquele capítulo 5 da LDB, e isso pressupõe a sala multifuncional, a sala de múltiplos meios. A pergunta, professora Ana, é se o PAEE ele é aplicável. O plano de aula você acabou de dizer. O plano de aula é o professor que vai ter o plano de aula para ensinar determinada matéria. O plano de curso também para ele ensinar determinada matéria ao longo do ano letivo. O PAEE, ele é específico, pergunto eu, professora Ana, ele é específico para a sala de multimeios ou não? Nos tire essa dúvida, se é ou não para a sala de múltiplos meios. Primeiro ponto, é importante a gente entender que a sala de multimeios ou a sala de inclusão, ou a brinquedoteca, a sala de aula, ela pode ser qualquer um desses ambientes. Essa aluna em especial que eu mencionei, esse momento em que ela estava se regulando, nós não levávamos ela para uma sala específica. Ela ia para o parquinho. Era ali naquele ambiente que ela se regulava. Ela precisava daquele momento. A gente costuma dizer que a bateria social acabou e ela precisa ir para aquele espaço para recarregar essa bateria. Só que é importante que o profissional que está acompanhando ela tenha de fácil acesso o PAEE para saber quais técnicas ele precisa desenvolver com ela nesse ambiente. Agora eu vou mencionar um outro aluno. Nós identificamos que esse segundo aluno gostava muito de bola. Então, no momento em que ele desregulava, ele ia para esse ambiente com uma bola para poder brincar. A bateria social dele carregava e ele voltava para a sala de aula para dar continuidade ao momento com os alunos, que é quando acontece a inclusão. No ambiente educacional, a gente fala muito sobre educação especial e educação inclusiva. A educação inclusiva é para todos os alunos. A educação especial é no momento em que nós estamos trabalhando o PAEE com essa criança, mas ela não pode ficar o tempo todo destacada, senão não vai existir a inclusão. Então, é importante que ela retorne para a sala de aula. Técnicas que nós fazemos também na escola é tentar diminuir esses momentos em que a criança precisa sair de sala. São muitas técnicas, é lindo. Ótimo. E a gente vai comentando no decorrer da nossa fala aqui. Mas o senhor me perguntou sobre a sala de multimeios, essa sala em que a criança vai para se regular ou para fazer alguma atividade e desenvolver uma determinada aptidão que se deseja. E perguntou
que sala é essa, né? Isso. Se o PAEE segue com a criança, com o profissional que o acompanha para esse ambiente. Isso. Nós, professores, nós avaliamos primeiro o nosso planejamento antes do início da aula. Quando aquela aula iniciou, nós já sabemos tudo que vamos fazer. Então, o profissional de atendimento especializado, o profissional que vai acompanhar essa criança, ele já analisou o que ele precisa desenvolver com esse aluno. Então, esse documento está guardado na sala de aula. Agora, ele segue com esse aluno para um outro ambiente, no momento em que for necessário, e ali desenvolve o que está escrito no PAEE. Mas o que é fundamental, o que é assim, brilhante nessa estrutura, existindo o PAEE? Pessoas podem precisar se ausentar da instituição por algum motivo. Esse profissional que acompanha essa criança, ele pode ficar doente, ele pode se hospitalizar por algum motivo. Quem vai dar continuidade ao trabalho? A criança não pode ficar sem atendimento. O profissional que vai suprir a necessidade dele naquele dia, o que ele vai fazer? Ele vai olhar o PAEE. Ali está escrito tudo o que tem que ser feito e ele vai colocar em prática com aquela criança. Genial, genial. Me passa uma informação que acho que é de grande valia. O profissional vai fazer o PAEE. Ele vai pegar, vai redigir o plano. Agora, eu penso, e aí eu pergunto se é assim, esse profissional, esse professor, vamos assim chamá-lo, que é um professor, não necessariamente licenciado, mas, enfim, é um educador, ele precisa, pergunto, professora Ana, ele precisa de um laudo de um neuropediatra dizendo que aquela criança é uma criança ou é um adolescente que tem TOD, o transtorno opositor desafiador. Ele precisa de um parecer de uma fonoaudióloga, a fonoaudióloga dizendo que aquela criança ou aquele adolescente precisa desenvolver, enfim, a fala desta forma. Ele precisa de um parecer, observa que agora é muito específico, de uma nutricionista dizendo, olha, na hora do recreio ou na hora do almoço, essa criança deve ter esse tipo de alimentação. A pergunta é, em resumo, o professor que vai fazer o PAEE, ele se sentirá mais seguro se ele tiver múltiplos profissionais que passem informações para esse educador sobre este aluno. Seria bom uma fonoaudióloga, uma nutricionista, um psicopedagogo? É assim ou isso não existe? Só existe no mundo ideal? Isso é importantíssimo. Nós, educadoras, nós, professoras, passamos 4 horas, no mínimo, 4 horas, todos os dias da semana, de segunda a sexta, com essa criança. Então, ele nos apresenta características, traços. Isso nos apresenta uma hipótese, mas nós não somos o profissional que pode dizer que aquela criança tem, por exemplo, TOD e precisa ser desenvolvida nessas especificidades. Nós precisamos que a família, ao receber a informação da escola, que aquela criança está nos apresentando sinais, e quando a escola pede, família, vamos iniciar uma investigação? Nós precisamos muito que a família busque um profissional adequado. O neuro seria o primeiro profissional. Quando eu estou conversando com a família, existem algumas limitações. Eu não posso dizer para a família, mãe, por favor, leve seu filho no neuro, porque nós identificamos que ele apresenta traços de TOD. Não. No mundo real não é assim. Nós mencionamos para a família que aquela criança começou a apresentar traços e que seria bom que fosse feita uma investigação e pedimos que leve ao pediatra. Construímos um relatório com todas essas características que a criança tem nos apresentado. O pediatra, ao receber esse relatório, é como se fosse uma carta. E o pediatra, quando recebe esse relatório, ele entende e ele indica ao neuro.
Quando é uma família que está na escola há mais tempo, está conosco há muito tempo e já construímos um elo de confiança maior, é possível que a gente seja um pouco mais clara, mas em determinados momentos, nem sempre. Então, a família busca o neuro. Buscando o neuro vai fazer uma série de testes e vai encaminhar para esses profissionais. O fono, o terapeuta, eles irão construir relatórios, assim como nós fazemos na escola. Então, uma equipe multidisciplinar começa a atender essa criança. Esse documento que chega para a escola é com base nele que nós construímos o PAEE. Ainda, quando é um transtorno mais severo, a identificação é mais fácil. A criança, muitas das vezes, já chega até a escola com um laudo. Mas é importantíssimo que a sociedade entenda que existem transtornos que são bem mais sutis e difíceis de serem identificados. Nós todos, como sociedade, precisamos entender que o invisível também é real. Determinados transtornos são vistos pela sociedade como falta de educação, o que não é verdade. Mas é necessário que essa equipe multidisciplinar esteja trabalhando junto, construa o neuro, vai construir esse documento, é uma avaliação neuropsicológica ou neuropediátrica. Ela traz ali inúmeras informações sobre aquela criança e é com base nisso que nós construímos o PEI. E com base no PEI, nós construímos o PAEE. E tudo se encaixa de maneira muito clara, tanto para a família quanto para os profissionais pedagogos que trabalham com essa criança, com os profissionais terapêuticos. Nós sempre estamos nos falando. Esse conjunto de profissionais é importantíssimo para o atendimento à criança, mas nós sabemos que em determinadas realidades não é possível. Crianças chegam à escola sem laudo, sem nenhum tipo de documentação. Existe toda uma estratégia pedagógica que é desenvolvida para atender a essas crianças, e nesse momento eu estou falando de educação inclusiva. Existe todo um conjunto de estratégias pedagógicas que é desenvolvido, mas não no PAEE, porque ainda não temos o respaldo dessa documentação de um laudo para construí-lo. Ok. Ótima explicação. Eu já vou raciocinar mais, enfim, detalhadamente sobre o PEI, mas eu precisaria de uma experiência sua, que com certeza você tem, que é a seguinte. É às vezes dito para o pai e para a mãe em geral está mais de perto, que o filho tem, vamos supor, você supõe, o filho tenha o autismo. Então, você supõe que tem o autismo. Você há pouco falou que, às vezes, você tem de, vou usar uma linguagem metafórica, você tem de pisar em ovos para falar para esse pai que o filho tem um autismo severo, por hipótese. Ou um autismo moderado ou leve. Porque o severo é identificado muito rápido. É um leve, suporte 1. Né? Eu pergunto, professora Ana, você em algum momento chega a dizer para esse pai ou para essa mãe que esse filho, mesmo com autismo, ele pode ser, no futuro, um cidadão, uma cidadã de muito relevo, independente deste traço, desse espectro autista, ele poderá ser um cidadão, uma cidadã de muito destaque, ele poderá ser um juiz de direito, ele poderá ser um advogado, ele poderá ser um empresário, ele poderá ser, enfim, um cidadão, uma cidadã modelar. Eu pergunto se você tem exemplos para dar para o pai, para a mãe, que este autismo não significa dizer que aquele, hoje, bebê, digamos assim, por hipótese, 2 anos de idade, quando você já identifica ali,
que ele, quando tornar-se um adulto com 30 anos, ele vai ser um cidadão exemplar, como aqueles outros alunos típicos. Enfim, concluindo a pergunta, você pode dar um sinal de que aquela criança será uma pessoa notável mais à frente? Eu disse há 2 meses para uma mãe que quando uma mãe descobre um laudo, qual é o próximo passo? Descobrir um talento. Então, aquela criança que hoje recebeu um laudo, vamos incentivá-la em seus talentos. Essa criança, sobre a qual eu falava, ela gosta muito de música. É uma criança muito pequena que toca bateria. Ela já desenvolve um desejo pelo mundo da música. E eu conversei com a mãe e eu disse que a Marinha do Brasil tem um grupo de músicos e que a filha dela vai se desenvolver, eu tenho certeza, vai se desenvolver para um dia, se for o sonho dela, fazer parte desse grupo de músicos. E por que eu tenho certeza que ela vai se desenvolver? Porque é uma dessas mães exemplares que está sempre muito atenta à sua filha. As mães lá da escola me ensinam muito. E essa mãe me ensinou uma vez, eu disse para ela, mandei uma mensagem via WhatsApp, e eu falei assim, nossa, ela tá tão linda, ela tá tão cheirosa, ela passa pela gente e nós estamos sentindo o cheiro do perfume. É uma aluna com autismo, nível de suporte 3. Durante um determinado momento, nós percebemos o nível de suporte dela regredindo. Ela estava com características de nível de suporte 2. Fantástico. Mas nessa caminhada houve uma mudança na profissional que a acompanhava. Não era a escola que oferecia esse profissional. Vou voltar um pouquinho na história dessa aluna. Ótimo. Essa mãe veio até a escola conversar conosco, perguntando se nós autorizaríamos que uma profissional do plano de saúde dela acompanhasse a filha. Nós conversamos com essa profissional, era uma equipe multidisciplinar que atendia a aluna, uma profissional excelente, e a escola aceitou sem problema nenhum. Sempre houve uma relação de muito bom senso, e o senhor utiliza essa palavra, de muito bom senso ali. Então, essa profissional terapêutica acompanhava a aluna. Mas houve um problema no plano, e de um dia para o outro eles trocaram a profissional. Recebemos um e-mail dizendo que outra profissional estaria ali. Essa segunda profissional, que também era uma pessoa maravilhosa, a aluna não aceitava essa segunda profissional. E todo aquele avanço, toda aquela regressão, né? Porque ela estava em suporte 3 e já estava em suporte 2, ela foi perdida. Conversamos novamente com a família. Explicamos que não estava dando certo, se a família permitiria que essa profissional se afastasse e nós colocássemos uma nova profissional. Quando fizemos essa modificação, a aluna voltou a apresentar avanços e aquela aluna que no início do ano não aceitava ficar com o tênis, agora já está ficando com o tênis. Excelente. Então, ter a atenção aos sinais que a criança nos apresenta é algo muito importante. E o senhor me perguntou se eu mencionava para as famílias que aquela criança poderia ser alguém no futuro, né? Alguém de destaque. Sim. Essa semana, agora antes de retornar... Essa semana não. Semana anterior, antes de retornarmos às aulas. Ok. Lá na escola, nós sempre fazemos formação com a equipe. Tanto antes de nos despedirmos para um momento de pausa, como quando voltamos desse momento de pausa. E a formação que aconteceu na última semana de julho, foi sobre capacitismo. Ok. Nós não podemos criar rótulos para as nossas crianças. Excelente. Eles chegam à escola com laudos, sim, muitos deles, né? Mas esse laudo não limita o nosso aluno. Ótimo. Nós temos um aluno, nível de suporte, chegou até a escola com nível de suporte 3. Ele tinha um profissional terapêutico que o acompanhava, mas ele cresceu. Hoje ele já está no ensino fundamental 2. Ótimo. 7º ano. Ele já não tem mais uma profissional ao lado dele, o acompanhando. É um aluno com TEA, é um aluno com TOD.
Ok. Mas o professor, a figura do professor em sala de aula é suficiente para fazer essa mediação. Ok. A mediação dele acontece no livro. Como o livro dos amigos, Ok. ele tem o mesmo livro que os amigos. Ok. Só que, por exemplo, no cálculo de matemática, onde o aluno está aprendendo uma longa expressão, Ok. ele aprende uma expressão menor, o professor faz a alteração ali com ele. Ok. Então, nós sempre deixamos claro para a equipe que não podemos limitar o nosso aluno. Ok. Ok. Sempre deixamos claro para a família que se essa criança tiver o apoio, o atendimento que ela precisa, ela vai brilhar como todas as outras. Ótimo. A gente só não pode esperar, assim como os nossos filhos são diferentes, Sim, claro. pais que têm mais de um filho, 2 filhos, vão sempre cobrar dos seus filhos o mesmo empenho. Mas nós não podemos esperar o mesmo desempenho. Uhum. É assim que funciona na escola. Claro. Todos aqueles alunos, eles estão expostos a um mesmo conteúdo, mas o desempenho deles vai ser diferente. É assim também com as crianças do grupo de educação especial, porque inclusas todas elas são. Ok. O olhar da escola precisa estar para todas as crianças que ali estão, tanto as que apresentam um laudo e características de algum transtorno, de serem crianças neuroatípicas, Ok. quanto aquelas que não apresentam laudo, mas apresentam dificuldade de aprendizagem, Ok. e ainda aquelas que são mais quietinhas, porque vêm de um lar muito sereno Ok. e não podem ser invisíveis na sala de aula. Todas elas, se tiverem o acompanhamento necessário, o acompanhamento que merecem, serão figuras de destaque na sociedade, eu tenho certeza. Excelente, excelente. É óbvio, a sua fala é uma fala de educadora. E a educadora, ela sempre acredita na potencialidade daquele aluno que está ali. Seja um aluno, como se fala na linguagem, enfim, informal, seja um aluno típico ou um aluno atípico, a educadora, a pedagoga, como é o seu caso, sempre acredita no crescimento daquele aluno. E isso é brilhante. Isso é brilhante. Acha que aquele aluno que está aprendendo alfabetização, ele num certo momento ele pode ter no processo uma dificuldade, mas essa dificuldade vai ser superada. Então, parabéns por esse espírito de educadora que acredita naquele aluno, daquela aluna que está ali na sua frente. Parabéns. Mas eu preciso que você, professora Ana, explique essas siglas que para o nosso público não necessariamente eles dominam essas siglas. Até porque esse mundo é um mundo ainda muito complexo. Sim. E por ser muito complexo, falar TEA, bom, o que é isso? Falar TDAH, o que é isso? Falar TOD, o que é isso? Então, professora, eu pediria que você explicasse cada letrinha dessa e as características de um TEA, de um TDAH, de um TOD, em linhas centrais. Letra por letra, o que isso significa? Então, olha, vamos pensar no PAEE, que atende aos alunos do grupo de educação especial. O PAEE, ele vai atender alunos com TEA, que é transtorno do espectro autista, TEA, transtorno do espectro autista, vai atender alunos com algum tipo de deficiência, tanto visual, alunos que têm deficiência na fala, né, alunos que são mudos, vai atender aqueles que têm deficiência auditiva, então toda deficiência motora, todas essas deficiências são atendidas dentro do PAEE, e vai atender alunos com altas habilidades e superdotação. O PAEE vai atender a esse grupo da educação especial. Nós temos também, dentro dos inúmeros transtornos que alcançam a escola, transtornos do neurodesenvolvimento, o TDAH, que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E isso é muito importante, obrigada por essa pergunta. O TDAH, a criança ela pode apresentar predominância
da hiperatividade, mas não do déficit de atenção. Por mais que, no nosso entendimento, se a criança é hiperativa, se ela é muito agitada, ela não vai conseguir aprender, ela não vai conseguir prestar atenção em nada. Mas não é assim que acontece. Nós temos muitas crianças com TDAH, que são crianças hiperativas, que têm a predominância da hiperatividade, que têm a necessidade de transitar pela sala para se autorregular, mas elas sabem tudo que a professora está explicando no quadro. Fantástico. Então, nós desenvolvemos técnicas na sala de aula para que a professora e os demais alunos consigam estar inseridos naquele contexto, consigam prender a atenção, ainda que um aluno tenha levantado e ido para o final da sala mexer em alguma coisa, porque a professora sabe que ele está prestando atenção, que ele está entendendo. TDAH, sim. A professora faz uma pergunta, ele responde tudo, de lá de onde ele está brincando com a massinha. Que legal. É lindo de legal. ver. TDAH pode ter também predominância na atenção. Só que esses transtornos, eles não vêm acompanhados sozinhos. Eles trazem comorbidades. E aí está o ponto principal. Ok. Se a comorbidade do TDAH for, por exemplo, transtorno específico de aprendizagem, que antes eu expliquei que era dislexia, essa criança ela tem muita dificuldade na leitura das palavras, tem dificuldade na escrita, ela troca conforme escreve. Por exemplo, uma criança que já sabe escrever boca, ela vai escrever bica e vai ler boca. Porque ela trocou aquela sílaba. Ela até reconhece os fonemas, mas ela faz trocas no momento da escrita. É um transtorno desafiador. A criança, ela precisa ser acompanhada por um profissional psicólogo, por um profissional fonoaudiólogo, por um profissional neuro. É muito importante essa equipe multidisciplinar atendendo a essa criança. Então, eu mencionei o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Excelente. Mencionei o TDAH, transtorno de atenção e hiperatividade. Mencionei o TOD, agora sim, o TOD. Vamos transtorno Isso é importante. opositor desafiador. O TOD é um transtorno também muito difícil na primeira infância. É visto muitas das vezes como falta de educação, e isso é algo muito triste, porque nós, pedagogas, que estamos com essas crianças 4 horas por dia, que conhecemos um grupo muito grande de crianças, nós conseguimos identificar a diferença de falta de educação e do TOD. Ela é muito sutil, mas o TOD, a gente percebe que é como, explicamos dessa forma para as crianças, é como uma onda que vem e eles não conseguem controlar. É diferente. Mas é no dia a dia que a gente consegue identificar essas características, porém, só quem pode diagnosticar se realmente é esse o transtorno daquela criança é o profissional neuro. É ele, neurológico, né? É ele que vai realizar todos os testes, a série de testes, e enviar para a gente essa documentação. Deixa eu lhe perguntar, à luz até da experiência que a gente tem na advocacia com várias escolas, se um aluno com TOD, ele, quando se manifesta, ele agride a professora, ele chega até quebrar a unha da professora, chega a arrancar as cortinas, caso a sala de aula tenha cortina, ele arranca as cortinas, ele não consegue ser contido só com a professora, e vem a inspetora para tentar contê-lo, e ele continua num processo bastante agressivo. É um exemplo, é um fato concreto, obviamente não citando o local onde isso aconteceu, ou uma aluna que sobe na mesa e acaba, na verdade, agredindo colegas, agredindo professora, conforme uma diretora falou: doutor, essa aluna é uma verdadeira ninja, né? Dentro do processo de
enfim, agressão. A pergunta é: como lidar, professora Ana, com um aluno quando tem esta explosão física na sala de aula, com os colegas que estão do lado, com a professora que está dando aula, ou o professor, com eventual alguém no apoio, um mediador? Como que você, na direção, consegue lidar com esse estouro físico desse aluno com TOD? Primeiro, é muito importante a gente deixar claro que a criança ela recebeu um laudo, mas nós não podemos colocá-los todos em uma caixinha acreditando que irão apresentar as mesmas características, né? Irão apresentar o mesmo comportamento. Nós temos lá na escola crianças com TOD e comportamento completamente diferente. Preciso contar uma história de uma criança que nós fizemos na escola, durante o ano passado, o ano de 2024, alguns encontros com mães. E em um desses encontros, nós começamos a falar a respeito de uma determinada aluna. E a mãe estava lá. E todos mencionavam o quanto ela era brilhante, o quanto ela era amiga. Ela é uma aluna incrível dentro da escola. E a mãe que estava presente, ela mencionou que a filha tem TOD. E as mães ficaram surpresas. Ela tem um transtorno? Ela tem um transtorno. Aos 4 anos, a mãe identificou que ela tinha um transtorno, iniciou o acompanhamento, fez uma reunião comigo e ela disse assim, que a profissional terapêutica que acompanhava a filha dela havia mencionado que a nossa escola era uma escola muito difícil para a filha dela e que precisaria colocar em uma escola um pouco mais fácil em relação ao cognitivo, aos exercícios que eram passados. E aí eu expliquei para a mãe que não, a nossa escola iria se adequar à realidade da filha dela. Nós faríamos as adaptações, faríamos o PAEE para... Na verdade, naquela época, ainda não se falava sobre PAEE. Okay. Hoje é uma criança muito grande, ela já está no ensino fundamental, anos finais. Ótimo. E é sobre essa criança que todos falam com muito carinho, com muita alegria. Ótimo, ótimo. Ela... Aos 4 aninhos, a mãe veio à escola conversar comigo e ela recebe esse acompanhamento. Ela tem todos os acompanhamentos, ela tem todo o suporte que a família que uma criança precisa. Ela tem todo o suporte. Então, ela é uma aluna brilhante. Excelente. Mas nós temos, sim, casos de alunos, e nós chamamos de comportamento disruptivo, que agridem a professora, agridem o profissional que o acompanha. Porém, enquanto está nessa esfera de agressão à professora ou ao profissional que acompanha, é, de certa forma, um pouco mais tranquilo, assim, nos gera uma preocupação muito maior quando nós percebemos que pode agredir uma criança. Vou dar também um exemplo. Ótimo. Uma criança, TEA, chega até a escola, tem o profissional terapêutico, mas no momento em que ela chega na sala de aula, aquele ambiente desregula. E ela joga a cadeira, ela joga a mesa, ela bate na professora, mas nós percebemos que essa criança, no parquinho... O senhor perguntou sobre a sala de multimeios, né? Perfeito, O parquinho da nossa escola é uma sala de multimeios para muitas crianças. Nós percebemos que no parquinho, essa criança ficava com o comportamento mais regulado. Então, esse momento de recepção dos alunos acontecia no parquinho. Essa turma, ao chegar à escola, é uma turma de educação infantil, havia um momento de roda, de celebrar, de cantar, de celebrar o amigo que veio, de dizer como está o tempo. Ótimo. Nesse momento, as crianças estavam no parquinho. Na nossa escola é uma escola com programa bilíngue. Todos os dias eles estudam inglês. Ótimo. Então, após esse momento de recepção, acontecia o momento bilíngue, que também acontecia no parquinho, ali na área externa. Porque era um espaço em que a criança aceitava ficar. Mas, às 4 horas dessa turma, não podem acontecer no parquinho. Então, nós seguíamos com a turma, finalizamos esses 2 momentos de aula, seguíamos com a turma para a sala de aula.
Mas, como eu disse, quando nós seguimos com a turma para a sala de aula, esse aluno desregula e ele começa a agredir os profissionais da escola. Ok. Montamos, construímos uma estratégia onde, nesse momento em que a turma vai para a sala de aula para iniciar um outro tipo de atividade, desenvolver uma outra competência, esse aluno tinha o momento do lanchinho. E após esse momento, era o momento de despedida. Porque ainda era um aluno com um transtorno que não estava com o comportamento regulado. Ok. Então, antes que ele viesse a ferir uma criança, no momento em que a bateria social dele estava baixando, era o momento que a família vinha para buscar esse aluno. Ok. Mas tudo isso conversado com a família antes. Excelente. Nós explicamos para a família que naquele momento a estratégia pedagógica precisava ser essa, porque ele ainda não estava com comportamento regulado para estar às 4 horas naquele ambiente. Ok. Nós temos, sim, exemplos de muitos alunos com TOD, alguns exemplos já com comportamento regulado e outros exemplos de muita agressão, comportamento disruptivo. Ok. Mas um diferencial que também existe é que, geralmente, essa criança que consegue agredir a professora a ponto de machucá-la, ela não está nessa instituição de ensino desde pequena. Quando ela está nessa instituição de ensino desde os 2 anos, ela já conhece aquela equipe pedagógica. Ok. O comportamento dele é diferente, porque a rotina da escola ele já conhece. Ótimo. Na nossa escola, os casos de crianças que agridem a profissionais são crianças com algum tipo de transtorno, crianças neuroatípicas, Ok. mas que acabaram de ingressar na escola. Não são crianças que estão conosco. Eu mencionei o aluno TEA, transtorno do espectro autista, Ótimo. que está no ensino fundamental, esse é um menino, está no ensino fundamental anos finais. Ótimo. Ele é uma criança que também tem TOD, Interessante. mas comportamento regulado. Está Ok. conosco há muito tempo, não agride ninguém. Fantástico. É um menino muito carinhoso, conversa com todos na escola. Fantástico. O aluno, o indivíduo com transtorno do espectro autista, ele tende a não gostar de muito contato físico, ele não gosta de abraço. Mas a nossa escola é muito acolhedora. Os nossos alunos nos abraçam. Legal. Essa semana aconteceu algo bem engraçado. Um aluno TEA, um aluno autista, Ok. chegou à escola chorando porque ele queria ficar com a avó dele. Ele não queria ir para cá, não queria ficar na escola. Ok. Foi o primeiro dia de aula dele. Ok. E a professora foi acolhê-lo, levou até um aquário. Nós temos um aquário na escola. E ali brincamos um pouco com ele. O aquário fica na frente da minha sala. Ótimo. E eu disse, vou te dar um abraço. Vem cá me dar um abraço. Ótimo. E ele falou, não quero abraço. Ótimo. Ele ainda está desenvolvendo a fala, né? Ok. Mas ele fala de maneira muito explicada, com ecolalia. Mas ele fala de maneira muito clara. Ok. Ecolalia, vou explicar para aqueles que nos assistem e que talvez não conheçam. Ele está assistindo a um desenho, e no desenho, o desenho diz, bom dia. Então, ele fala conosco dessa forma. Ok. Bom dia. Ok. Ele gosta muito de números. Então, ele tecla e ele vai dizendo, número 1, número 2. É a forma, porque a ecolalia não só é repetir o que nós falamos, mas às vezes repetir em outro momento a forma, a musicalidade, né? Como um desenho animado fala. E esse aluno que eu disse, vou lhe dar um abraço, e que estava chorando porque ele não queria ficar na escola, queria ficar com a avó. Ok. Eu abri os braços e eu ia atrás dele dizendo, vou lhe dar um abraço, vou lhe dar um abraço. E a professora, vem, vamos para a sala de aula. E ele foi para a sala de aula sorrindo, Ótimo. porque estávamos brincando com ele. Ótimo. Então, regular o comportamento de uma Interessantíssimo. criança, promover um ambiente agradável na escola, precisa ter como base amor, acolhimento, paciência. Tem o caso de mais um aluno com transtorno opositor desafiador. Ok. A turma, é difícil trabalhar a inclusão, não só para criança inclusa, mas levar as famílias de crianças neurotípicas a compreender que não é falta de educação, Ok. a compreender que aquela criança tem algum tipo de transtorno. Mas o principal, levar a família a compreender isso sem contar.
Nós não podemos contar para, de maneira alguma, expor aquela criança. Mas a gente cria na escola um ambiente, um entendimento de que somos todos diferentes. Nessa turma, alguns questionamentos, algumas falas que aquela criança estava batendo. Não chegava a ser agressiva a ponto de machucar, mas batia em um amigo. E eu expliquei para a mãe que o ambiente é construído de maneira que seja calmo, sereno, que esses momentos em que esse comportamento disruptivo acontece são momentos isolados e eles sempre têm um motivo. Pode não parecer aos nossos olhos que existe um motivo, mas existe um motivo. Esse aluno que eu menciono, ele gosta muito de um outro aluno. Foi o aluno em quem ele bateu. Ele gosta muito desse outro aluno. Só que ele estava sentado à frente, próximo à professora, para de alguma forma tentar conter esse comportamento disruptivo para que ele não batesse. E esse aluno que estava mais atrás, a criança de quem ele gosta muito, estava sentado próximo de um amigo. Ele ficou com ciúme. Então ele levantou e bateu. Mas ele não tinha intenção de machucar. Ele queria chamar a atenção. Esse tipo de comportamento, ele é regulado, é o que nós desejamos, mas não só pela escola, é um trabalho em equipe. Escola, família e profissionais terapêuticos, todos temos que trabalhar junto. Temos vários tipos de exemplo de crianças com TOD, transtorno opositor desafiador. Mas é muito importante que o profissional esteja preparado, utilizando técnicas para tentar conter isso. Um outro exemplo, uma criança que não queria entrar na sala de aula. E ela estava bastante agitada, bastante agressiva. E a professora disse para ela, tudo bem, você não precisa entrar na sala de aula. Mas, quando você quiser, eu estarei aqui dentro te esperando. Vou estar sentada aqui na mesa, nós vamos fazer tal atividade. Ela queria fazer aquela atividade e ela entrou. Por que ela não se opôs? Porque a escolha passou a ser dela. Olha, quando você quiser, você entra. Mas são inúmeros casos, alguns mais fáceis, outros mais difíceis. O processo é muito longo e nem sempre é fácil. Muitas das vezes o processo é doloroso. A família nem sempre está disposta a suportar esse processo, a caminhar junto conosco. Mas algo fundamental é que a escola esteja sempre conversando com a família, criando esse elo de confiança. Quando existe esse elo de confiança, tudo caminha de maneira mais fácil. Nós temos um aluno, e agora eu vou mencionar mais um transtorno que eu lembrei. Sim, ótimo. DI, deficiência intelectual. E esse aluno teve um comportamento inadequado, um comportamento disruptivo, agressivo. Ele bateu em uma amiga. E eu entrei em contato com a mãe, expliquei o que ele havia feito e disse que ele receberia uma punição. A punição seria que no momento de lanche, enquanto as crianças ficam brincando, ele lancharia na sala da coordenação e ali estaríamos conversando com ele. Mencionei que isso aconteceria um dia. Seria um momento de fala, de conversa. E a mãe disse assim, ele é seu filho. Pode fazer o que você achar necessário. Genial. Criar esse elo de confiança com a família é muito importante. É importantíssimo que a família entenda que a escola está ali em parceria. Nós queremos, juntamente com a família, que essa criança se desenvolva. Se desenvolva dentro dos seus limites, dentro das suas dificuldades, mas que se desenvolva. Nós temos exemplo de muitas crianças que em determinado momento da sua vida escolar, a família começa a pensar em uma escola um pouco mais diferente. Uma escola que existe muito no sistema público, onde são ensinados conceitos de vida diária. Dependendo do transtorno dessa criança, é importante que quando ela chega na fase da adolescência para a juventude, comece a se pensar nisso também. Então, o ambiente escolar hoje é um ambiente muito diverso, com muitos desafios, mas que juntos, família e escola, nós iremos conseguir êxito. O importante é que haja essa confiança. Não, é fundamental. A presença da família na escola, ela é essencial. E que a família, obviamente, respeite, mais do que respeite, admire a escola. O pai, a mãe,
se eles admirarem a escola, admirarem o professor, eu diria que a caminhada fica muito mais acessível para educar essa criança. E na educação dessa criança tem, eu diria, 2 pontos centrais que eu gostaria, professora Ana, que você destacasse. Um é o PEI, né, o Planejamento Educacional Individualizado. Eu gostaria que você explicasse o que é o PEI, desse detalhes de como o PEI é elaborado pela equipe pedagógica da escola. E um outro raciocínio que é há pouco citado por você é a terapia ABA. Como funciona a terapia ABA? Qual é o aspecto positivo da terapia ABA no seu avaliar para uma criança que tem, por hipótese, TEA? Então, 2 perguntas numa só. Explica, professora, como é o PEI, como o PEI é feito, e explica de maneira clara, tem de ser muito resumido, que não pode ser diferente, o que é a terapia ABA, como funciona a terapia ABA, por favor. O PEI é um documento que vai traduzir para a nossa linguagem, dentro do ambiente escolar, o que está no laudo e na avaliação neuropsicológica que a família entregou à escola. Esses documentos terapêuticos, acho que eu posso me referir assim, eles precisam ser adaptados ao ambiente escolar, para que a gente o compreenda melhor. Então, no PEI vão entrar os dados do aluno, os dados do profissional neuro que acompanha essa criança, vai entrar uma anamnese, algumas informações sobre a criança, um relatório sobre a criança, quais aptidões desejamos desenvolver com essa criança, o que se deseja desenvolver com esse aluno e quais os resultados que estão sendo apresentados, porque o PEI, ele é construído durante um tempo. Nós recebemos a criança, conhecemos essa criança, ou se já é um aluno nosso, nós já o conhecemos, e aí já escrevemos ali, relatamos ali muito da realidade dele, muito das características dele, e esse documento PEI, ele precisa ser atualizado em um período que é estabelecido nele mesmo. Com base no PEI, nós fazemos o PAEE, como já foi dito, mas no PEI é muito importante conter qual o tipo de técnica que vai ser utilizada com essa criança. Uhum. Como nós estamos falando do transtorno do espectro autista, a técnica ouro é a ABA. A gente pode pensar em uma régua. A sala de aula, ela tem uma régua. E geralmente a criança com transtorno do espectro autista, a criança que vai ser exposta, vamos dizer assim, à tecnologia ABA, ela está com comportamento desregulado. Ou ele está acima dessa régua, ou ele está abaixo dessa régua. Por exemplo, o comportamento disruptivo agressivo, quando ele bate, está alterado, está acima. Nós precisamos regular esse comportamento. Dentro da ABA, é muito importante que haja uma rotina clara para essa criança. O aluno que eu mencionei anteriormente, que ao chegar à escola precisava desse momento ao ar livre, desse momento no parquinho, ele tem uma rotina visual na sala de aula e ele sabe que vai ter o momento do parquinho, uma foto, ele no parquinho com os amigos, ele tem o momento bilíngue, ele tem o momento do lanchinho, ele sabe o momento que vai embora. Então, aquilo ali, aquela previsibilidade está prevista dentro da técnica ABA. Eu acho que nós podemos dizer assim. Nós dizemos também que é mais que uma técnica, é uma ciência, ela é comprovada, mas o objetivo é regular o comportamento. Acredito que possamos pensar dessa forma. Eu sou pedagoga, mas nós podemos dizer que a metodologia ABA, ela vai regular aquele comportamento que está inadequado. Quando nós falamos de comportamento disruptivo, não é só o bater, mas mesmo o andar pela sala de aula, o falar no momento
que não deveria. Nós temos o exemplo, temos até um vídeo em que as crianças estão brincando, aquele é um momento de brincar, e uma criança chega para a professora e diz, não, agora eu quero lanchar. A gente precisa regular esse comportamento. Dependendo, a criança sabe onde está a lancheira, ela vai direto até a lancheira, pega e quer lanchar. E a escola começa com técnicas, e aí é pedagogia. A gente começa com técnicas escondendo essa lancheira. Trazemos essa lancheira para a visão dessa criança apenas no momento do lanche. Mas, em resumo, é isso. O PEI, um documento que é construído com base no laudo e na avaliação neuropsicológica que é apresentada pela família. É muito importante, até para criar esse elo de confiança, que no momento em que esse documento está pronto, a família seja chamada à escola para que a leitura desse documento seja feita. Na nossa escola, nós fazemos assim. Famílias de crianças neuroatípicas são convidadas muitas vezes a ir à escola. Mas nem sempre para dizer que a criança está com comportamento inadequado. Muitas das vezes para conversar sobre essa criança, para saber qual é o sentimento dessa família a respeito da escola, a respeito do trabalho que está sendo desenvolvido. Porque eu volto a dizer, o invisível também é real. Perfeito. Muitas das vezes o trabalho que é feito em sala de aula para a família é invisível. Perfeito. Mas no momento em que nós chamamos a família para a escola, para conversar, nós mostramos que aquilo é real. E tendo o PEI, o PAEE, para comprovar por escrito, para que a família possa acompanhar, é muito importante. A metodologia ABA, ela é muito indicada para crianças autistas, com o transtorno do espectro autista. A metodologia TCC, que é terapia cognitivo-comportamental, ela é muito indicada para crianças com TDAH, que é um transtorno que tem aparecido e muitas vezes na sala de aula. Eu me arrisco a mencionar que podemos supor que em salas de aula, não só na minha escola, mas em todo o Brasil, nós podemos ter, em uma turma com 20 alunos, olha que cenário tranquilo, 20 alunos em uma sala de aula, 6 podem apresentar o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é importante que o profissional que está ali esteja se capacitando para que ele consiga oferecer uma educação de qualidade também a esse aluno. Esteja se capacitando para que haja inclusão tanto junto a alunos com TEA, transtorno do espectro autista, quanto TDAH, transtorno de atenção e déficit de atenção e hiperatividade. É muito importante todas essas linhas de explicação. E eu queria, professora, uma explicação sobre o que não se fala muito, mas faz parte. O estudante, a criança com altas habilidades. Como é que você consegue lidar com uma criança ou um adolescente com altas habilidades? O que se fala no português não muito adequado é um gênio, né? E parece que não é bem assim. Eu queria, professora Ana, que você desse alguns exemplos de alunos com altas habilidades e como você conviveu ou convive com esse tipo de aluno. Estamos falando sobre transtorno do espectro autista, né? Então eu vou mencionar algo. Como eu já mencionei anteriormente, o transtorno, ele vem acompanhado de uma comorbidade. O transtorno do espectro autista, ele pode vir acompanhado da comorbidade Asperger. Esse aluno, ele tem um nível de desenvolvimento em relação às disciplinas diferenciado. Mas, para que a criança seja, e agora superdotação ou altas habilidades, para que ele entre nesse grupo de superdotação e altas habilidades, ele precisa, além de ser autodidata, ter um desenvolvimento maior, mais amplo, em um grupo maior de disciplinas. Ele realmente se destaca por
ter o conhecimento de disciplinas, de conteúdos que não foram apresentados a ele ainda. Ele, ao pegar um livro, ele consegue absorver aquele conhecimento de maneira aparentemente inacreditável. Ok. Nós ficamos abismados. Ok. Mas muitas famílias cuja criança tem transtorno do espectro autista Ok. e um QI elevado, às vezes acreditam que essa criança está no grupo de superdotação, Ok. mas nem sempre. Por isso é muito importante que uma equipe multidisciplinar esteja acompanhando esse aluno. Ok. A escola, as pedagogas que acompanham esse aluno, sozinhas, não conseguem apresentar essa resposta para a família. É importante que essa equipe esteja trabalhando ali com esse grupo para que, então, isso seja realmente identificado. Nós temos casos lá na escola. Sim. Eu tenho o caso de um aluno, e é o aluno que eu disse que eu queria abraçar. Vou te dar um abraço. Ok. Qualquer documento que você der para ele lê. É uma criança de 5 anos que ainda não foi exposta por parte da professora a esse tipo de conteúdo, mas ele lê, por exemplo, empresarial. Ok. Ele é uma criança... Caramba. Sim, ele é uma criança, acredito eu, que quando a família fizer uma avaliação neuropsicológica, vai identificar que ele tem um QI muito elevado. Fantástico. Nós ainda não temos essa documentação, porque é uma criança autista, nível de suporte 3, mas que nos foi apresentado o laudo, por isso mencionamos assim, mas a avaliação neuropsicológica ainda não. Okay. Então, determinadas falas de profissionais terapêuticos nós não temos, então não podemos afirmar, mas de acordo com a nossa observação, e é isso. Nós, pedagogos, observamos. Okay. O profissional o profissional clínico, okay, ele traz para a gente, envia o diagnóstico, o laudo. Uhum. Ok, compreendi. Agora eu vou traçar uma linha da nossa entrevista que é um pouco mais, eu diria, ácida. Eu tenho de ir para esse caminho um pouco mais ácido, que é o seguinte: quanto custa este tipo de aluno na escola? O que o diretor financeiro da escola vai falar para contratar uma professora para ir para a sala de múltiplos meios? O que o diretor financeiro vai falar para eventualmente ter um professor, uma professora de apoio na sala normal? O que o diretor financeiro vai falar para, embora a sala de múltiplos meios possa ser uma quadra de esportes, para montar essa sala de múltiplos meios, isto é, num português não muito sofisticado, é caro? Custa dinheiro? O dinheiro é volumoso? A escola ela gasta muito dinheiro para manter este aluno que necessita toda essa grandeza que você narrou? É caro? É factível economicamente falando? Custa, enfim, para a família e custa para a escola muito dinheiro. Eu queria agora não uma avaliação pedagógica que você fez de maneira brilhante, me permita dizer, de maneira sensacional, como educadora que você é. Agora, eu queria que saísse um pouco a educadora e viesse um pouco a empreendedora, que viesse um pouco a, não posso usar outro termo, uma empresária do ensino particular. Este aluno é caro? Custa caro? Me dá, por favor, a sua visão em relação a isso. Então, vamos mencionar novamente a sala de multimeios. E eu volto mais um pouquinho, dizendo que um aluno que tem um laudo, os alunos que participam do grupo de educação especial inclusiva, eles não estão todos dentro de uma caixinha. Todos eles têm características diferentes. Eu tenho um aluno que
pode ter como sala de multimeios a quadra, porque é ali que nós conseguimos regulá-lo. Mas eu tenho um aluno que precisa ir para um ambiente diferente, onde nós iremos focar, direcionar a atenção dele e iremos desenvolver determinados conteúdos com ele. Então, eu preciso de um ambiente próprio, construído pensando nisso. Na nossa escola, por exemplo, nós temos uma sala de interação, temos a brinquedoteca e podemos dizer que temos ali a quadra. São 3 ambientes onde costumamos realizar essa atividade. Porque uma criança nível de suporte 3, uma criança com o autismo, o espectro autista, nível de suporte 3, estamos pensando em inclusão, ele vai estar na sala de aula com a turma. Em determinado momento, ele precisa ir para um outro ambiente, onde vai ser desenvolvido com ele através de um jogo, um conteúdo que ele precisa desenvolver. Esse profissional que o acompanha, existem escolas com nível de mensalidade elevado, mais alto do que o nível de mensalidade da escola que estamos mencionando nesse momento. Mas em escolas de mesmo nível de mensalidade que a nossa escola, esse profissional que vai acompanhar esse aluno para a sala de multimeios, ele custa 3 vezes mais que o valor da mensalidade do aluno. E isso, se for um profissional que ele é parceiro da escola, ele deseja se doar para a sociedade realizando esse serviço. E ele, por exemplo, trabalha recebendo o salário mínimo, vamos dizer. Um profissional que trabalha recebendo o salário mínimo, o valor que ele custa para a empresa não é o valor que ele recebe. O valor que ele custa para a empresa é um valor maior por causa dos impostos e por causa de tudo que a empresa precisa pagar para ter aquele funcionário ali. A criança, o valor da mensalidade da criança, ele é muito inferior ao valor do custo que o empresário precisa pagar por esse profissional que o acompanha. Então, o pai realizou a matrícula do filho na escola, mas o profissional que vai acompanhar o filho dele custa para a empresa 3 vezes mais do que o valor de investimento que ele está fazendo. Porém, eu entendo que para a família também é muito custoso, porque a família efetua o pagamento da mensalidade, mas a família efetua também o pagamento dos profissionais terapêuticos que acompanham essa criança, fora escola. Okay. Dentro da escola, é a escola que arca com esse custo, mas fora a escola é o pai, porque essa criança ela é acompanhada por um psicólogo, essa criança é acompanhada por uma psicopedagoga, essa criança é acompanhada por uma fono, essa criança é acompanhada por um neuro. Então, o custo da família também é elevado. Um indivíduo incluso, uma pessoa PCD, porque os autistas, pessoas com transtorno do espectro autista, também estão inseridos nesse grupo. Então, uma pessoa PCD, ela tem um custo elevado para a sociedade, quando nós pensamos em família e escola. O empresário, ele tem um valor muito elevado ao receber a matrícula de uma criança PCD. É isso bastante preocupante, porque é muito comum, delicado a gente posicionar dessa forma, mas é muito comum nós observarmos que é uma tristeza, mas é o que acontece. Muitos consumidores de serviços educacionais de escolas particulares acabam negligenciando o pagamento daquela mensalidade escolar. Sim. E gera, na verdade, uma carga muito grande para a escola, primeiro para manter aquele corpo docente, para aqueles alunos, vamos chamar, típicos. Agora entra uma carga maior para manter aquele aluno atípico. E imagina que este pai, é uma tristeza, mas a realidade mostra isso, este pai ou esta mãe não paga a mensalidade. Como que fica a escola particular para manter uma estrutura extremamente onerosa? Sim. Tem de recolher
o INSS, tem de recolher o FGTS, tem de, no 5º dia útil, o pagamento está feito, tem de, algumas escolas, a maioria, pagar o aluguel do imóvel, pagar a luz, pagar o telefone, e o pai não faz o pagamento de maneira desejável. Sim. Isso acaba gerando uma carga muito expressiva. Eu penso, uma mera reflexão empresarial, que quando o poder público determinou que a pessoa sob estatuto, a pessoa com deficiência, vá para a escola particular, não viu o enorme ônus que a escola particular passa a ter. Sim. É um ônus econômico muito, eu diria, expressivo. Por isso eu lhe fiz essa pergunta. E você acabou dizendo que paga-se uma mensalidade e o profissional que está ali trabalhando é recebedor de um valor 3 vezes superior àquela mensalidade. Dr. Walker, em muitos casos, a escola ela paga por esse profissional de atendimento para a criança, para o aluno PCD, portador de deficiência, né? E além de pagar esse profissional, no momento em que essa criança tem um comportamento disruptivo e agride esse profissional de maneira que o mesmo precisa ficar hospitalizado, a escola precisa pagar um novo profissional. Já aconteceram momentos assim na nossa escola, em que uma criança com comportamento disruptivo machucou o profissional que o atendia, a escola sempre arcou com esse custo e precisou arcar com o custo de um segundo profissional. É realmente muito oneroso para a escola. Seria muito importante que políticas públicas fossem pensadas para, de alguma forma, auxiliar a escola nesse sentido. Porque, como o senhor bem disse, muitos pais, infelizmente, no momento da matrícula, efetuam o pagamento para que o aluno possa estudar ali e esse é o único pagamento que esse responsável faz à escola. Só que é uma criança neuroatípica, que já está estudando há 5, 6 meses, sem que pagamentos tenham sido efetuados e, muitas das vezes, com mais de um profissional que o atenda. Não porque isso seja o cenário perfeito. O ideal é que uma criança autista, com transtorno do espectro autista, tenha um profissional que o acompanhe, um mesmo profissional. Mas se por problema de saúde esse profissional precisa se ausentar, um novo profissional estará ali. O custo é sempre muito alto. E esse custo alto acaba sendo quase que inviabiliza o funcionamento da instituição de ensino. Ela fica, os diretores financeiros, os diretores mantenedores, ficam numa angústia muito expressiva para que consiga, enfim, honrar os compromissos e quando, é doloroso colocarmos assim, mas não pode ser diferente, quando for para a via judicial, não vai haver nenhuma, eu diria, contemplação com esse empreendedor. Quando o INSS não for recolhido, quando o FGTS não for recolhido e aquele, enfim, trabalhador for para a via judicial, o juiz não vai ter nenhuma, eu diria, complacência com aquele empreendedor que não conseguiu honrar aquele compromisso em função dessa enorme inadimplência. E ainda num aspecto um pouco ácido, professora Ana, eu vou lhe fazer uma pergunta bem específica, que é a seguinte. Mesmo com pais maravilhosos que você narrou, que você convive, que são mães excepcionais, pais, às vezes, brilhantes, muito atuantes. Mesmo com esse ambiente de respeito, de admiração, pode haver, pergunto-lhe, uma determinada mãe que vai na delegacia e dá uma notícia crime contra a diretora da escola e contra a professora da escola? Pode acontecer isso? Pode acontecer. Infelizmente, pode acontecer. E é um cenário real. Infelizmente, já aconteceu em nossa escola. Aconteceu uma única vez
mas aconteceu em nossa escola. E foi algo que nos deixou muito decepcionados em relação a essa família, porque era uma criança que recebia todo o carinho. Em determinado momento, uma criança forte, sabe? Em determinado momento, ele estava bastante sensível e só entrava na escola se no meu colo. E eu o levava no colo para a sala de aula, pedia à mãe que aguardasse no pátio. Na sala de aula, eu fazia vídeos dessa criança. E eu enviava para a mãe que estava no pátio, levava essa criança no colo, na minha sala de aula, para que ele visse pelas câmeras que a mãe estava na escola, que estava ali fora aguardando por ele, né? Olha ali, sua mãe está aguardando por você, vamos estudar. Na mesma câmera, eu mostrava isso em um outro tempo, né? Um tempo anterior, no ano anterior. Eu mostrava a turminha dele na sala de aula brincando. Então, uma criança que sempre foi muito acolhida. Uma criança que ainda não tinha a fala desenvolvida, apesar de já ser uma criança de 4 anos, mas desenvolveu a fala conosco na escola. Uma criança que ainda não se sentia confortável para, por exemplo, se apresentar no Dia das Mães, aquela apresentação característica de escola, né? Crianças à frente dançando, mas nós sempre tínhamos o carinho de estar ali com ele, abraçá-lo. Ele era uma criança que aceitava o abraço, abraçá-lo, dançar com ele. Uma mãe que sempre foi muito presente, carinhosa com toda a equipe, sempre levou mimos para toda a equipe, mas em determinado momento, esse elo de confiança, ele se perde. Nós, como escola, como professores, não conseguimos identificar o porquê, mas infelizmente ele se perdeu. E quando ele se perdeu, essa mãe veio à escola, mencionou um fato, eu disse que a professora de alguma forma havia sido grosseira com o filho dela, né? Havia cometido um crime com o filho dela, e eu mencionei que aquilo não era real, não havia acontecido. As crianças, eles têm um tempo diferente, eles narram fatos de maneira diferente. Por exemplo, a criança ela pode interpretar de uma determinada forma algo que não aconteceu ou que não aconteceria. Imagino eu que o aluno acreditou que se ele não se comportasse, e uma criança muito comportada, isso é o que eu imagino, acreditou que se ele não se comportasse, ele não lancharia com os amigos, lancharia separado. Em momento algum isso foi dito à criança. E a mãe entendeu, através da fala da criança, que se ele não se comportasse, ele lancharia separado dos amigos. Essa criança mencionou também que precisava ficar com a cabeça baixada e que a profissional que o acompanhava pedia que ele ficasse com a cabeça baixada. Nós postamos recentemente um vídeo na internet das crianças em atividade e eles estão cantando Bom Dia, é aquele momento de rodinha, e tem uma criança com a cabeça baixa. Ninguém pediu para aquela criança baixar a cabeça. Ele está com a cabeça baixa porque ele queria levar um brinquedo para a escola, a mãe esqueceu o brinquedo, ele estava aguardando a mãe trazer o brinquedo, enfim. Não é incomum que uma criança baixe a cabeça. Mas aquela mãe, porque o elo de confiança havia se rompido, não sei por qual motivo, acreditou que aquilo era uma atitude inadequada da escola para com o filho dela e que a escola, na figura da profissional que o acompanhava, havia pedido que ele abaixasse a cabeça. Algo que não aconteceu. E depois, com todo o apoio jurídico, com todo o acompanhamento, nós conseguimos provar na justiça que aquilo não aconteceu. No momento em que a mãe chega à escola e menciona a sua preocupação, eu volto a dizer, escola e família caminham juntos. Claro. Nós percebemos a necessidade de trazer uma câmera para aquela sala de aula, porque agora já é um novo ano, né? Uhum. Trazer a câmera para aquela sala de aula. Eu menciono 2 anos nessa minha fala. Um primeiro ano, em que ele estava em uma sala que tinha câmera, que é o ano em que eu entrava com ele no colo na escola. E um segundo ano, em que ele estava estudando conosco e essa sala não tinha câmeras. Nem todas as salas da escola têm câmeras. Mas salas com crianças pequenas que ainda estão desenvolvendo a fala
tem câmeras, para que as famílias fiquem tranquilas. E eu sempre explico para a equipe pedagógica que as câmeras são para nos proteger. E nesse momento eu falo como empresária. As câmeras são para mostrar o bom trabalho que é realizado naquela instituição. E nós colocamos as câmeras nas salas de aula e informamos a todas as famílias que fomos... Para que as famílias ficassem mais tranquilas em relação à nossa rotina, uma câmera estava sendo inserida na sala de aula para que as famílias pudessem acompanhar. Mas, ainda assim, o elo de confiança não existia mais. E essa denúncia foi feita. Mas o que nos deixou mais tristes é que, apesar dessa denúncia, essa mãe permanecia na escola, nos abraçando, levando mimos. A criança permanecia na escola. Imagina, eu como mãe, eu tenho 2 filhos. Sim. Se eu suspeito que o meu filho sofre algum tipo de abuso, como eu vou entregá-lo em um ambiente onde os portões vão se fechar e eu vou embora? Sim. Com as mesmas profissionais. Dr. Walker é uma escola particular. Essa mãe poderia ter dito, eu não confio, eu quero que aquela profissional não esteja mais com o meu filho, a profissional de apoio, né? Claro. Essa profissional, se houvesse um abuso, seria trocada. Claro. Mas nem isso foi solicitado. Os abraços permaneciam, a confiança aparentemente permanecia. São realmente situações... É uma situação a que a escola foi exposta e que nos causou muita tristeza, mas são situações a que inúmeras escolas no Brasil estão expostas. Por isso é muito importante que nós estejamos de acordo com o que a lei estabelece. Excelente. É muito importante o PEI, o PAE, para que nós tenhamos comprovação do que está sendo feito. Eu menciono para a minha equipe que se não há registro, não aconteceu. Sim, perfeito. Eu digo para elas, registrem em ata todas as reuniões, registrem o trabalho que é desenvolvido com o aluno. No caso de crianças do grupo de educação especial, registrem no PEI e no PAE todo o desenvolvimento, todo o trabalho que está sendo realizado com essa criança. Esse registro não é feito apenas pela professora, é a equipe pedagógica que faz, professora, coordenadora e diretora. Nós fazemos esse planejamento e registrem através de fotos. Toda a escola tem câmeras. As imagens das câmeras também nos dão respaldo para o bom trabalho que está sendo feito ali. Mas nós ficamos muito felizes percebendo que, apesar dessa dúvida que foi levantada por uma mãe, as demais mães confiavam na escola. Excelente. Essa mãe, quando fez a queixa, ela foi com mais uma mãe. Essas 2 mães se retiram da escola para o ano seguinte, mas as demais mães permanecem na escola, demonstrando que confiam na escola, que acreditam no trabalho da escola, que é bem feito, que é feito de maneira correta, de maneira responsável e com muito amor. A base do nosso trabalho é o amor. Mas é importante que as escolas estejam atentas para que esse relacionamento com a família seja um relacionamento de respeito de ambas as partes. Eu perguntei certa vez para uma professora, eu disse para ela assim, é difícil ser professora de uma criança neuroatípica? E ela me disse que sim, que é muito difícil ser professora de uma criança neuroatípica em determinados casos, claro. E eu disse para ela, mas imagina ser mãe de uma criança neuroatípica, que enfrenta também tantos desafios, desafios financeiros, desafios da falta de compreensão por parte de muitas pessoas. E aí, de maneira bem simples, eu uso aquela fala, né? Nossa, aquela criança não tem educação. Aquela criança recebe educação. Imagina para aquela mãe ouvir uma fala dessa. É algo que entristece. Então, é muito importante que os 2 lados sejam vistos. O senhor mencionou bom senso. É importante que família, equipe pedagógica tenham bom senso e, ao conversar, tenham clareza e sensibilidade para se ouvir. Certa vez eu li isso em um livro. Você está disposto a ouvir as minhas palavras? Porque em determinado momento, quando nós começamos a falar, o outro começa a interpretar o que está sendo dito, a talvez receber o que está sendo dito como uma acusação ou como uma cobrança.
nós precisamos aproximar os laços. Precisamos pensar que a criança precisa estar no centro. Então, família e a escola sempre olhando para a criança, para que essa se desenvolva. Infelizmente, não foi o que aconteceu. Okay. Uma criança autista, que nós acreditamos que tenha enfrentado todo aquele momento delicado da troca. Nós sabemos que crianças autistas passam por esse processo, o choro, a saudade da escola antiga, da professora antiga, mas, graças a Deus, nós fomos bem-sucedidos na causa e, com muita alegria, mencionamos para todas as famílias com quem entramos em contato a respeito que tudo havia se resolvido da melhor forma no final. Excelente, excelente. Já estamos chegando quase ao final e vale a pena aqui, pontuando o seu raciocínio, professora Ana, destacar que há nessa estrada 2 obstáculos que eu vou pontuá-los e enormes positividades. Começando pelos 2 obstáculos e não estando bem preso a eles. O custo financeiro, que é muito expressivo, tanto para a família quanto para a escola. E é algo que não se tem uma solução de imediata. A solução nem o poder público tem e nem a iniciativa privada tem. Mas é muito oneroso manter uma excelente educação com estudante sob estatuto da pessoa com deficiência. É algo que valeria a pena que a nossa audiência pensasse como a gente pode resolver esse problema do custo financeiro elevado. Eu diria que é um dado negativo desse raciocínio que estamos expondo. O segundo dado negativo, mesmo uma escola que cumpra todas as normas legais, como é o caso da sua escola, que cumpre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que cumpre o capítulo 5 da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, cumpre o parecer normativo do Conselho Nacional de Educação, cumpre todos os cânones legais. Mesmo uma escola com esse, eu diria, caminho brilhante, tem, eventualmente, uma mãe que vai numa delegacia e dá uma notícia crime dizendo que o filho dela sofreu maus tratos naquela escola, quando isso não aconteceu. Há, na verdade, outras famílias que ingressam na justiça com a escola cumprindo todas as obrigações, dizendo que a escola não tem o PEI, dizendo que a escola não tem o PAE. E a escola tem de se defender na justiça, dizendo, olha, está aqui o PEI, está aqui o PAE. Essa ação ela tende a fracassar. Mas mesmo assim tem pai e tem mãe que, dentro de linhas bastante, atípicas, vão para a justiça contra a escola. E isso não é razoável. Esses 2 aspectos negativos, eu vou me afastar deles para finalizar o nosso trabalho, mostrando o aspecto hiperpositivo que você, professora Ana, nos trouxe de presente. Você nos trouxe explicações claras do PAE, do PEI, da sala de múltiplos meios, dos alunos com típicos e atípicos, como tratá-los. E a grande mensagem que eu vejo, professora Ana, quase concluindo, que você, como educadora, acredita muito no seu aluno. Seja um aluno típico, que nós pouco falamos, seja um aluno atípico. E nós estamos entrando na República Federativa do Brasil,
em momento onde todos temos o dever de aumentar a nossa preocupação, porque está aumentando o número de crianças com TEA, com TDAH, com TOD. As salas de aula irão, ao longo desses anos vindouros, ter um número muito grande de alunos atípicos. E eu penso que o nosso encontro de hoje vai fazer com que a nossa audiência qualificada, inteligente, de pedagogas, de professores, de deputados, de prefeitos, de secretários de educação municipal, estadual, aumentem a sua visão sobre o número de alunos atípicos, vamos assim chamar, que está aumentando quase que em progressão geométrica. O secretário de Saúde dos Estados Unidos da América, da família Kennedy, acabou de dizer que o governo norte-americano está fazendo estudos profundos para descobrir as causas deste aumento vertiginoso de, eu diria, crianças atípicas. Então, no nosso Brasil, as prefeituras dos municípios, os governos estaduais, a União Federal, os empreendedores particulares têm de se debruçar rapidamente sobre este fato. É um fato novo. O fato novo que é a aplicação do Estatuto, aplicação da LDB, aplicação do Parecer 50, é um fato novo e como isso vai ser resolvido economicamente. Porém, tendo, e aí estou encerrando e pediria que as palavras finais fossem suas, tendo educadoras, pedagogas do seu naipe, professora Ana, a tranquilidade está presente. O que você nos trouxe hoje foi algo extremamente positivo. Você, me permita dizer, é uma excelente educadora. A escola que você dirige, junto com seu esposo, que eu conheço, o nosso diretor Rômulo, que de maneira muito discreta não está participando diretamente aqui do nosso encontro, é uma referência na educação do estado do Rio de Janeiro. E agora, penso eu, poderá ser uma referência na República Federativa do Brasil. E com o seu trabalho, professora Ana, o seu trabalho está nesses minutos que tivemos juntos bem explícito que o seu trabalho é simplesmente excelente. E essa excelência, ela deve se multiplicar. E por isso o nosso encontro de hoje. Finalizo passando para você fazer as colocações que você julgar conveniente em termos finais, dando parabéns para você. Você simplesmente é brilhante. Obviamente, esse brilho que você tem vem do que você há pouco narrou, no início, do seu pai, da sua mãe, e também do fato de que o seu empreendimento, junto com o seu marido, junto com os 2 filhos lindos que você tem, dão lastro a tudo isso que você faz. Parabéns, e passo para você encerrar o nosso encontro e dizer que vamos ter outros semelhantes a esse. Agora a palavra é sua para fechar o nosso trabalho. Eu agradeço muito as lindas palavras. É sempre um enorme prazer estar na sua presença, Dr. Walker. O senhor é uma pessoa muito inteligente e o trabalho que nesse momento o senhor está oferecendo à sociedade é algo de valor expressivo, que é oferecer informação.
Nós precisamos muito de informação a respeito da inclusão, a respeito da educação especial inclusiva. Quando eu menciono inclusão, inclusão é para todos, alunos típicos e alunos neuroatípicos. Quando eu menciono educação especial, é para esse grupo que precisa desse olhar sensível, que precisa de paciência no processo, e para as famílias que podem sim encontrar na escola uma rede de apoio, podem sim encontrar na escola parceiros que estão ali pensando no desenvolvimento dessa criança. É muito importante que os pedagogos, professores, diretores, coordenadores entendam que nós estamos em uma construção, uma obra, e temos poucas ferramentas. Mas nós devemos buscar a cada dia mais ferramentas. Nós precisamos nos capacitar para receber e atender cada vez de maneira melhor todos os nossos alunos. Se nós tivermos esse olhar de nos capacitar para oferecer a cada dia um melhor serviço, eu tenho certeza que os nossos alunos irão se desenvolver cada vez melhor. É esse o nosso objetivo. Eu agradeço muito esse momento de fala, agradeço suas palavras e acredito que nesse momento podemos nos despedir daqueles que nos assistem, agradecendo por terem nos ouvido. Comentem aqui no podcast do Dr. Walker o que vocês acharam, as contribuições que têm a fazer a respeito do assunto que foi tratado, e eu tenho certeza que teremos muitos outros encontros. Maravilha. A Educação em Foco encerra mostrando algo altamente positivo para a educação brasileira. Até o próximo encontro.